Uma reclamação bem comum que eu recebo é: eu não sei dizer não, eu tenho dificuldade de dizer não para as pessoas, não sei como é que faz isso e acabo me complicando muitas vezes com convites que eu recebo, com propostas que surgem. Eu sou Tomás Way e eu quero trazer para você hoje esse assunto porque ele pode atrapalhar muito a nossa vida. O que eu vejo, que é muito comum, é as pessoas inventarem uma lista infinita de desculpas. Normalmente, quando você não quer dizer não, você diz não falando um monte de desculpas para tentar dar solidez para aquele não, para tentar explicar para a pessoa que de fato não dá, sabe? Porque eu tenho 5 razões. Se fosse uma razão só, aí daria, mas percebe como quando você está com dificuldade de dizer não, você inclui um monte de justificativas. Existe uma confusão aqui que é, quando eu digo sim para o outro, eu estou dizendo não para mim mesmo, só que eu não percebo que eu estou dizendo não para mim mesmo. Eu digo sim para cuidar do que o outro precisa, mas muitas vezes eu estou dizendo não para minha família, muitas vezes eu estou dizendo não para as minhas necessidades, para ter um tempo para cuidar de mim. Dizer muito sim para o outro é dizer muitos nãos para mim mesmo. E essa coisa de dizer sim o tempo todo faz com que a gente perca um recurso muito importante na vida, que é tempo. Quantas vezes você aceitou coisas que você não queria aceitar, que não eram importantes para você, que não eram prioridade naquele momento, e aí você perdeu tempo de vida, fazendo coisas que fariam mais sentido de você fazer. Essa é a síndrome do agradador. Eu quero agradar o outro, eu quero dizer sim. Só que quando surge a proposta, surge uma tensão. Antes de eu responder, é uma ansiedade. Eu vou ter que dizer não, eu não queria aceitar. Dentro de você começa um processo de: e agora? Falo não, não falo não? Será que eu consigo sair dessa? Será que eu não consigo sair dessa? E depois que você diz sim, vem uma outra sensação, um outro estado emocional, que é o estado emocional de culpa. Eu não devia ter aceitado. Eu queria dizer não. Eu não consigo dizer não. Não é funcional, nem antes nem depois. Uma coisa é eu ser bondoso, eu ajudar as pessoas, e outra coisa é eu ser bonzinho. Sabe aquela pessoa que diz: nossa, o fulano é muito bonzinho, tudo que você precisa ele sempre ajuda, ele é sempre cordato, ele sempre topa tudo. Provavelmente essa pessoa tem, na verdade, dificuldade de dizer não, ele não é tão bonzinho assim. É que, na verdade, ele não aprendeu. Ao longo da vida dele, ele aprendeu que se ele for bonzinho, ele tem o relacionamento, ele tem a sensação de se sentir valioso, de ter valor. É aí que está o problema. Agir com bondade é equacionar bem esse momento em que eu ajudo e o momento em que eu não vou ajudar. Eu saber se eu posso ajudar, se faz sentido ajudar ou não. Quando eu ativei esse modo dentro de mim, da síndrome do agradador, eu vou começar a quase que pedir permissão para dizer não. Então a pessoa fala alguma coisa, ela convida você para um evento, você não quer ir. Você sabe o que acontece? É que nesse final de semana, bem nesse final de semana eu combinei com alguém, alguma coisa, com a minha esposa, com a minha família, com meus amigos, eu tenho que resolver não sei o quê. Você cria um monte de explicações e aquele combo de explicações, aquele pacote tem uma mensagem. Você me perdoa? Será que eu posso colocar para você os meus limites, as minhas fronteiras? Será que eu poderia te dizer não? Quase você está implorando pela possibilidade, pelo direito de dizer não. Só que isso tudo não fica claro. Fica claro aqui, nessa conversa que a gente está tendo. Mas na hora que você está inventando uma lista de desculpas, você já percebe que tem alguma coisa errada. Inclusive, esse pode ser um critério para você. Se você fizer um convite para alguém e você perceber que essa pessoa te dá 2 ou 3 razões pelas quais ela não vai poder fazer aquilo, não vai poder te emprestar dinheiro, não vai poder ir na sua festa de aniversário, não importa. Já é um grande sinal de que a pessoa só não está sabendo dizer não, mas ela já disse não para você. E por mais que seja ruim a gente receber um não, ninguém gosta de receber um não. Se você faz um convite, você quer ouvir o sim, por isso que você fez o convite.
Então receber um não nunca é agradável, não é o que a gente queria, não era o que a gente esperava. Mas eu te pergunto, você prefere receber um não ou receber sempre sim da pessoa sem saber se ela queria mesmo fazer aquilo ou não? Ainda é melhor ouvir um não em algumas situações, porque ao ouvir o não eu potencializo o sim ganha razão de ser. Alguém que sempre diz sim não tem propriedade no sim, porque eu não sei que hora que ela está dizendo sim porque queria ou que hora que ela não queria. Bom, agora traz de volta para você. Quando você fala não, você está valorizando o seu sim. Você está dizendo, olha, quando é não, eu vou te explicar com cordialidade, mas eu vou te falar que eu não quero, que eu não preciso, e eu vou te libertar de ter que chegar em casa pensando, e agora, será que ele aceitou? Será que ele queria? Será que ele não queria? O que será que ele está pensando? Não, eu já sei que você me diz não quando é não, e você me diz sim quando é sim. Com gentileza, de uma forma agradável, de uma forma assertiva. E aqui eu preciso trazer uma verdade importante, um pouco desconfortável, mas importante, que é, quando eu digo não e a pessoa não aceita bem, ela fica chateada comigo, a amizade ali diminui, a relação fica estremecida, é porque a relação não era boa. Não foi a sua estratégia, não foi o fato de dizer não. Se você disse um não educado, gentil, e a pessoa não aceitou, ficou chateada, ficou frustrada, decepcionada com você, então, na verdade, o problema é outro. Não é sobre o não, é sobre a relação. E aí a gente tem duas possibilidades. Ou aproveitar esse momento para que a relação se estabeleça e fique saudável, ou então, inclusive, entender que aquela relação não fazia tanto sentido assim. No fundo, uma pessoa que te ama, uma pessoa que preza por você, prioriza o seu bem-estar. Entre ela receber ou não e saber que você vai se sentir melhor com aquela negação, ela vai priorizar isso, porque ela está interessada em você e não em receber o sim, em não olhar de uma forma interesseira sobre, eu quero que você faça tudo, nem até de controle, percebe que tem um certo controle. Às vezes as pessoas que vêm te pedir algo, pedem de uma maneira tão bem elaborada que ela joga uma pressão de controle para cima de você. Por isso que depois vem a culpa, quando a gente diz sim, vem a culpa de, eu não era para eu ter dito sim. Pessoas que te amam, respeitam, compreendem o seu limite. Pessoas que não te amam vão sempre tentar ultrapassar os limites, vão sempre tentar jogar uma pressão para conseguir o que elas querem de você. Na prática, o que você pode fazer? Quando alguém te traz alguma demanda, você pode usar o poder da pausa. Qual pausa? Pausa na resposta. Ouve primeiro a solicitação. Pode ser que surja uma tensão dentro de você de já querer dar uma resposta, mas você segura um pouco ali, 2 segundos, para poder responder a pessoa. Além disso, e essa eu acho que é uma das melhores estratégias, é você pedir tempo para pensar. Determinadas decisões a gente precisa ter tempo para pensar e a gente tem este direito. Então combina com a pessoa, fala assim, poxa, te agradeço o convite, deixa eu refletir, eu te retorno. Mas mais tardar amanhã eu te retorno, deixa eu só refletir, eu não gosto de tomar uma decisão assim muito precipitada e tal, mas nossa, muito obrigado pelo convite. Pronto, você tem tempo para chegar em casa, às vezes conversar com alguém, refletir melhor, tirar essa susceptibilidade à pressão que a pessoa eventualmente está fazendo, ou que você está fazendo, às vezes nem é a pessoa, às vezes a gente se cobra de dizer o sim. E pronto, e aí no dia seguinte você responde. Só de pedir o tempo, a pessoa já entende, já prepara ela também para receber o não, porque algumas pessoas têm dificuldade de receber o não, então às vezes você vai até ajudar ela. Ou seja, tem muitas possibilidades, mas o poder da pausa, a pausa entre a pergunta e a resposta, que pode ser uma pausa de um dia, de algumas horas, enfim, uma pausa que vai fazer muito bem para você, que vai dizer não ou sim, e para a pessoa que está ouvindo. Quando eu explico isso para os meus clientes, normalmente surgem algumas perguntas. Do tipo, mas e se a pessoa ficar chateada comigo? De eu dizer não e de eu negar? Isso para mim é ruim. Bom, primeiro a gente tem que lembrar que eu não tenho poder para determinar se alguém vai ficar chateado ou não comigo. Eu posso ser gentil, eu posso colocar de uma forma amistosa,
Mas se a pessoa vai ficar chateada comigo ou não, está bem fora do nosso controle. E não é sobre a gente, é sobre o outro. Uma coisa que acontece muito também é, quando eu digo não, alguém vai dizer: mas isso é egoísmo, você está sendo muito egoísta, você não pode fazer isso para mim? Isso também acontece muito. Não é sobre egoísmo, é sobre tudo que eu falei anteriormente. Uma pressão que a pessoa está colocando, uma não percepção sobre as suas necessidades, as suas fronteiras. Aliás, quando a gente coloca limite, qual é a imagem que vem para você? Normalmente a gente pensa em limite como algo como um muro, realmente algo um muro bem alto, que limita e eu digo, ó, daqui não pode passar, mas não é. Limite não é bem essa a imagem que eu acho mais adequada. A imagem mais adequada é, existe sim um muro, mas existe um portão. E existe alguém com a chave, você com a chave. E você pode abrir o portão para a pessoa entrar ou não. Então, limite é apenas eu ter a possibilidade de avaliar se a pessoa vai entrar ou não. Não é fechar as portas para a pessoa e dizer, daqui você nunca passará. Não, cada situação, cada caso, cada momento de vida, contextos diversos vão trazer respostas diversas. E uma outra questão que surge é, e no trabalho? Como que eu faço? E quando tem uma diferença hierárquica? Sei lá, é meu chefe que está pedindo um trabalho. Bom, aí agora é bem mais elaborado, porque você tem que tomar cuidado, porque pode virar uma demissão se você não fizer as coisas do chefe. Porém, existem maneiras de conversar. Então, não é bem o tema aqui desse vídeo, mas se o meu chefe me pede algo, eu posso dar para ele alternativas. Eu dou duas sugestões dentro daquilo que ele está me pedindo. Então, eu coloco a limitação. Sabe o que é? Que eu tenho isso. Mas a gente poderia fazer o seguinte, de repente eu faço uma versão mais simples e te entrego hoje, ou ainda a gente podia pensar de entregar isso na sexta-feira. Você coloca dois cenários, entrando numa negociação com o teu chefe. Pode ser que ele aceite, pode ser que não, pode ser que ele dê outras alternativas, já está melhor do que simplesmente aceitar e não ter que seguir aquela velha máxima de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Dentro desse manda quem pode, obedece quem tem juízo, tem muita margem. Dá para negociar muita coisa e não é o nosso tema aqui hoje. Dizer sim quando eu queria ter dito não gera desconforto. E dizer não quando o outro fica chateado ou quando eu acho que eu devia ter dito sim só para não chatear o outro, também gera desconforto. Então, uma situação complicada, porque de todo jeito vai ter um problema. Só o que não seria problema seria eu querer fazer e dar o sim. Agora, quando eu não quero fazer e dou o sim, eu tenho um problema. E quando eu não quero fazer e dou o não, também eu tenho um problema. Então, eu sempre vou ter um problema. Não necessariamente. Eu preciso lembrar que existe uma diferença entre ter um problema curto, no curto prazo, e ter um problema longo, no longo prazo. Quando eu digo não para você, eu estou tendo um probleminha agora, mas eu estou preservando meu sim do futuro, eu estou preservando os recursos, eu estou com o portão na sua frente, mostrando que algumas coisas vão ser sim, outras não. Eu estou dando possibilidade de que a nossa relação esteja sempre validada e baseada em algum amor ou em algum tipo de afeto. Eu estou investindo. Em eu resolvo um problema agora, mas eu fico com um problema grandão no futuro. No outro, ao aprender a dizer não, eu estou fazendo um investimento para o futuro, um investimento para a relação, um investimento para o meu autocuidado. Percebe como é bem desbalanceado? É melhor que eu aprenda a dizer não com gentileza, com assertividade. Por onde eu começo então? Eu começo com os pequenos nãos. Não adianta eu querer dar um grande não para uma grande dificuldade que eu tiver, um grande convite. Mas começa praticando com os pequenos nãos. Este vai ser o começo do seu caminho de treinar esta habilidade de poder entender que você pode colocar o seu ponto de vista e que você não precisa aceitar tudo. Depois que eu aprendo a dizer não, depois que eu pratico o dizer não, eu entendo que eu posso trabalhar
e aprender a lidar com as expectativas dos outros sem que elas mudem o meu caminho de uma forma negativa. Como que eu lido com a expectativa alheia? Clicando nesse vídeo aqui, onde eu detalho bastante como é que eu faço para lidar com as expectativas alheias a meu respeito. Clica lá que a gente se encontra. Um grande beijo, grande abraço. Tchau, tchau.